Olá, bom dia. Vamos dar prosseguimento ao estudo da nossa EBD, que hoje nós estamos falando, vamos começar a falar sobre a lição de número 4, que tem como título Ser Templo do Espírito Santo. Então, na carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Coríntios, vamos fazer a introduçãozinha da lição falando isso, que a grande ênfase dele é lembrar aos coríntios que o Espírito Santo habita dentro deles, do pessoal da igreja de Coríntios, pois o corpo físico de cada cristão pertence ao Senhor, tanto que ele afirma que o cristão é templo do Espírito Santo. Então Paulo nessa carta, ele trata das questões imorais, principalmente das práticas sexuais impróprias, identificadas no âmbito da igreja. Né? Toda a cultura de Coríntios, ali está muita coisa ligada aos templos pagãos. E existia até prática sexual. Tem o templo de Diana mesmo, tinha 1000 prostitutas que eram consagradas à deusa lá, a deusa Diana. Então, isso para a cultura de lá era normal. Então, Paulo está enfatizando com ele que agora não podiam mais ter comunhão com o mundo, porque agora nós que somos crentes autênticos, nós somos templos do Espírito Santo. Então, Paulo nos afirma que todo crente convertido a Jesus torna-se templo do Espírito Santo. Então, essa é a nossa introduçãozinha. E o autor da nossa lição, ele tem o primeiro tópico chamado o Templo de Deus. Templo de Deus. Então, todo salvo por Jesus Cristo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, a forma com que Deus se manifestava na Antiga Aliança, lá no Antigo Testamento, era quando o povo de Deus, o povo de Israel, que saiu lá do Egito, cativo do Egito, e estava naquela escola do deserto, perambulando pelo deserto, Deus deu ordem a Moisés para que construísse um tabernáculo. E nesse tabernáculo era o templo de Deus ali, para aquele povo, né? E logo depois, Deus se manifestava também no templo construído por Salomão em Jerusalém. O templo era o local onde o nome de Deus habitava, no sentido de que sua presença se manifestava de tal forma que todo o templo se enchia com a nuvem da sua glória. Isso é muito importante, essa manifestação de Deus. Então, na Bíblia hebraica, essa palavra de que uma nuvem enchia todo o templo, essa nuvem é chamada de Shekinah. A gente vê os hinos falando, derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Então, essa Shekinah era a manifestação da presença de Deus, como Deus se manifestava para o povo dele. Isso é uma palavra hebraica, que quer dizer presença de Deus ou a glória de Deus se manifesta. Então, eu botei aqui para a lição de hoje 2 exemplos. O primeiro está em Êxodo 40, 35, onde diz assim: Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, olha, a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, a Shekinah enchia o tabernáculo de Deus. Em 1 Reis, no capítulo 8, nos versículos 10 e 11, quando Salomão construiu o templo e levou a arca da aliança com as tábuas da lei ali dentro, houve essa manifestação também do Espírito, da glória de Deus. Então, em 1 Reis 8, 10, 11, diz assim: tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar,
por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então, era uma maneira que Deus se manifestava para o povo dele. Agora, com o nascimento de Jesus, passamos para a nova aliança, ou Novo Testamento. A presença de Deus habita o seu povo através do Espírito Santo, habitando no coração de cada crente. Crentes salvos por Jesus. E cada crente é quem compõe a igreja. Então, a igreja é templo de Deus. Então, no Antigo Testamento, no tabernáculo, no templo de Salomão e agora na igreja de Deus. Então, é o templo de Deus. No segundo tópico da nossa revistinha, fala a igreja é o templo do Espírito Santo. Então, primeira coisa, vamos ver o nosso textual que fala sobre isso, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, que diz o seguinte: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, vamos usar muito esse versículo hoje, tá? Então, todos os crentes autênticos são possuidores do Espírito de Deus. Todos autênticos, todos crentes de verdade. Porque dentro da igreja tem falsos crentes, que se infiltram no meio do povo de Deus, mas que não são crentes. E a Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis, tá? Então, todos os crentes autênticos são possuidores do Espírito de Deus. Embora uns e outros possuam-no em graus diversos. Então, dando um exemplo, esse exemplo não é da minha cabeça, não. Eu peguei do meu pastor, há muito tempo ele pregou sobre isso. Então, ele deu exemplo de 2 copos. Um copo com água, um pouco de água, e um copo cheio de água. Então, ele diz assim, todos os copos contêm água, só que um tem um pouco de água e o outro está cheio de água. Então, do mesmo jeito acontece com os crentes. Todos os crentes possuem o Espírito Santo. Então, todos possuem o Espírito Santo. Mas uns estão cheios do Espírito Santo. Então, aqueles que se dedicam ao Senhor, que entregam a sua vida ao Senhor, que tem uma vida de adoração e dedicação ao Senhor, ele é mais cheio do Espírito Santo. A gente sente que a pessoa tem mais unção do Espírito Santo com ele. Então, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, antes de falar o versículo, que eu gostaria de dizer para vocês que esse capítulo de Paulo é lindo. É onde ele fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ele diz nesse capítulo que nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, para o nosso dia da redenção. Então, nós somos carimbados. Quando chegar aquele dia, vai dizer, esse aí é meu, está comigo. Esse aí tem o selo do Espírito Santo. Mas no versículo 9, o apóstolo Paulo fala assim, vós, porém, não estás na carne. Agora ele já está falando com a igreja de Roma. Vós não estão na carne, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito, mas se o Espírito habita mesmo em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, vai ter crente que se diz crente, aquele que em Mateus diz assim, Senhor, Senhor, quantas vezes nós pregamos, quantas almas nós ganhamos. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Então, se você for crente de verdade, você tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo é o próprio agente da conversão e da regeneração e também da fé, que é o instrumento intermediário da conversão, bem como da vida diária em Cristo no avanço para com as suas perfeições. Porque nós sabemos que quando a gente aceita Jesus,
a gente se converte, a gente é regenerado, né? Tem o processo de crescimento cristão e a fé da gente, que é o instrumento intermediário dessa conversão, e ela também é para a nossa vida diária em Cristo. Nós vivemos com Cristo pela fé, no avanço para com nossas perfeições, nosso crescimento diário. Então, todos os crentes deveriam possuir dons espirituais. Todos, através do Espírito Santo. Mas isso não sucede com todos. Conforme a gente vai ver no capítulo 12 de Romanos, Paulo, eu não vou ler aqui porque é de 4 a 8, eu não escrevi para mim. A Bíblia está aqui do meu lado, mas eu não vou ler. Eu vou só fazer um resumo para vocês, que Paulo faz uma comparação da igreja de Cristo com o corpo humano. Apesar que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça, mas ele faz uma comparação do corpo humano com a igreja. Ele diz que o corpo humano tem vários membros e cada membro do corpo tem uma função. Do mesmo jeito é na igreja. Cada membro da igreja, cada crente em Cristo na igreja tem um dom espiritual. Então não é importante que todo mundo fale em línguas estranhas, que todo mundo profetize, que todo mundo cante soprano no coral. Não é assim, cada um tem a sua função. Ele fala nesse capítulo aqui que tem se você tem dom de ensinar, que se dedique ao dom de ensinar. Se você tem dom de pregar, que se dedique também ao pregar. Se você tem que exortar, que faça com dedicação as obras do dom que Deus te deu, do Espírito Santo. Então, e que cada dom, ele é importante na igreja. Cada dom do Espírito é utilizado para a edificação da igreja. Então, todos os dons são importantes. Se eu tenho o dom de visitar, eu vou me dedicar ao meu dom de visitar. Se eu tenho o dom de orar, eu vou me dedicar. Se eu vou interceder pelos enfermos, visitar nos hospitais, eu vou me dedicar a isso. Porque foi isso que Deus me chamou. Então, portanto, qualquer crente em que permaneça o Espírito de Deus, aí torna-se a sua habitação, tá? O Espírito passa a habitar em você. A igreja também é a habitação do Espírito de Deus, coletivamente falando, tal como nos tempos do Antigo Testamento. O templo era considerado o lugar da habitação de Deus, isto é, o lugar geográfico, né? É o local especial onde ele manifestava a sua presença, que eu já falei na Shekinah. Esse local é, no presente, atualmente, a Igreja de Cristo, no Novo Testamento, é a Igreja de Cristo. Porém, se a comunidade cristã é a habitação do Espírito, é mistério que os seus membros individuais também sejam a habitação de Deus. Então, Deus habita coletivamente na igreja porque eu sou a igreja, vocês que são crentes são a igreja, qualquer irmão em Cristo é a igreja de Cristo. Então, estão lembrados que ele diz assim, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, aí eu estarei no meio de vós? Então, Deus habita coletivamente em nós, que a gente vai formando os grupos, a congregação de cada igreja, e Deus habita individualmente. Então, os membros individuais também sejam a habitação de Deus, o que é especificamente declarado em nosso texto áureo. Vou repetir novamente o nosso texto áureo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, em uma igreja de Cristo, os crentes são templo do Espírito, habitação apropriada de Deus entre os homens. Então, somos templo do Espírito e Deus está habitando em mim, entre os homens, entre todos nós. Então, o templo de Deus é santo. E por essa mesma razão, é necessário que os crentes também sejam santos. Aí vai dizer, ué, o que é isso? Como é que eu posso ser santo
se eu como arroz com feijão todos os dias, que eu convivo com esse mundo de pecado por aí, eu vivo, mas eu não sou desse mundo. Eu frequento aí, eu vou no mesmo supermercado, vou em todos os lugares, mas santo quer dizer o quê? Afinal, então, olha, santo quer dizer separado para Deus. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu vi uma pregação que dizia que quando o povo de Deus foi cativo para a Babilônia, os caldeus entraram no templo que Salomão construiu e saquearam, levaram todos os utensílios do templo para a Babilônia. Levaram as bacias, tinha utensílios de ouro, de prata, de bronze, tudo que Salomão fez com dedicação, eles levaram. Tinha bacia, tinha candelabro, tinha garfo, tinha colheres, tinha taça, tinha tudo, levaram. E chegando lá, o filho de Nabucodonosor, agora era o rei, era Belteshazzar, ele deu uma festa com os seus convivas lá e chamou as concubinas dele e disseram, traz lá aqueles utensílios lá do templo de Israel, traz, coloca tudo aqui. E foram beber nas taças e começaram a folgarem. Na Bíblia diz, eles se folgaram lá. De repente apareceu uma mão na parede e ele via os dedos escrevendo. Escreveu lá, Mene, Mene, Tekel, Serfaim. Ele ficou em pânico, mudou a visão dele rapidamente. Ali Deus estava mostrando que não estava satisfeito com o que ele estava fazendo, porque aquele material que ele estava usando ali era um material consagrado a Deus, era um material santo do templo, então era um material separado para Deus. Então ali ele recebeu uma sentença, que não está na nossa lição, mas eu posso dizer, ele teve que, ninguém sabia interpretar, chamaram Daniel, que era cativo lá, e o profeta Daniel falou, Mene, Mene, é que o teu reino já não é mais teu, já passou. Tekel é que tu foste pesado e estás em falta. E Sefaim é que o teu reino vai ser dividido em dois, entre os medos e persas. Então isso aí só para mostrar para vocês como é que uma bacia de ouro pode ser santa, porque ela era separada para o serviço do templo. Era onde os sacerdotes lavavam as mãos, tinha uns que lavavam até os pés, naquele mar de bronze que Salomão fez. Então, isso eles destruíram tudo, quebraram tudo. Então, como se diz, receberam a sentença deles, foram sentenciados. Então, eu posso ser santa? Eu sou santa. Você que é crente de verdade, você é santo, porque você é separado para Deus, para a obra de Deus, para pregar o evangelho de Deus, para dar testemunho de Deus, mesmo que você não saiba falar nada, mas o seu vizinho sabe que você é crente. Todos da sua família sabem que você é um crente autêntico, porque nós somos separados para Deus. No mesmo versículo ainda diz assim, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita em vós? Então, os templos pagãos, de antigamente, mas hoje ainda existem alguns, eles tinham só uma imagem de algum Deus. Poderia ser estátua, poderia ser uma imagem pintada ou esculpida em madeira, mas isso era a criação de um artista, né? Mas não tinha nada de espiritual ali. Já o templo dos judeus tinha por símbolo a manifestação ocasional da glória da presença de Deus, que é a Shekinah. Deus se manifestava ali, ele tinha isso como símbolo ali de que Deus estava ali com eles. Mas hoje, a comunidade cristã é que se tornara, na verdade, a habitação do Espírito de Deus. O que era uma nova maneira de Deus tratar com os homens. O que lá já passou. Hoje não se enche o templo com a nuvem, com a presença de Deus, não. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Então, essa é a verdadeira habitação do Espírito de Deus, o que é uma nova maneira de Deus tratar com os homens hoje, né? Aí no mesmo versículo diz,
Não sabeis vós que sois santuário de Deus? Santuário de Deus é o quê? É um recinto sagrado, né? Um recinto sagrado. Logo, o crente é o lugar sagrado, sagrado, onde habita o Espírito de Deus. Os crentes devem ser santos, como eu falei para vocês antes, santos. Santos, vivendo em paz com os seus irmãos, na fé, e não em estado de agitação, criando, encabeçando ou participando de qualquer desunião ou espírito de rivalidade dentro das igrejas. O crente que faz isso, Deus se agrada? Isso é de Deus? Isso é obra do Espírito Santo? Não. Por isso que devemos ser santos. Na lei de Deus, no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 19, versículo 2, Deus fala assim para Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos serei, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Em Levítico 11, 44 e 45 também diz isso: sede santos, porque eu sou santo. Então Deus não se agrada de nada disso aqui, ó, de motim, de agitação, de encabeçando, participando de qualquer desunião ou espírito de rivalidade. Deus, o Espírito Santo de Deus quer a paz. Ele habita na paz. Aí, falando a palavra habita, está assim: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Olha, quando ele habita em mim, ele fixa residência em mim com ideia de permanência e também de intimidade. Então, fixou residência em mim, é permanência e também de intimidade. Eu tenho intimidade com Deus. Quantas vezes as pessoas dizem, um exemplo, meu pastor é uma pessoa que eu acredito que ele tenha uma grande intimidade com Deus. Por quê? Uma pessoa dedicada à obra de Deus, em que o Espírito Santo de Deus habita nele e que ele é cheio do poder do Espírito de Deus. Então, a gente percebe que os nossos pastores, ou algum irmão, eu não vou dizer eu, porque eu não posso falar de mim mesma, e quem sou eu para me comparar com algum homem de Deus aí tão poderoso no Espírito Santo? Eles têm intimidade. Então, o Espírito Santo fixa a residência, ele tem permanente, ele é permanente ali e tem intimidade com a pessoa. Na segunda carta de Paulo, novamente na igreja de Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, ele pergunta assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso aqui Paulo está usando, esse habitarei e andarei entre eles, serei o seu povo e eles serão o meu povo. Isso está em Levítico, na lei de Deus, no capítulo 26, no versículo 12. Então, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Isso aqui Paulo está falando nesse capítulo aqui, contra a idolatria. Então, eu não posso idolatrar, não posso ter um ídolo secreto, não posso ter um outro Deus que não seja o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Criador do céu, da terra, aquele que me criou no ventre da minha mãe, aquele que é o Pai de Jesus Cristo, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Esse é que é o Deus verdadeiro. Então, que ligação, Paulo diz, que ligação tem eu com os ídolos, os que são crentes, o santuário de Deus e os ídolos? Ligação quer dizer união, acordo. E o templo de Deus é um templo, e o templo de Deus e um templo pagão
têm alicerces completamente diferentes, né? Eles estão alicerçados com os alicerces diferentes um do outro, que pertencem a dois mundos espirituais totalmente diferentes, opostos, né? O templo do Espírito Santo tem o alicerce no Espírito Santo, e um templo pagão tem o alicerce no Deus dele, que são, eu posso chamar de a serpente, Satã, demônio. Os alicerces deles estão alicerçados nesses demônios. Então não há ligação nenhuma entre o santuário de Deus e um santuário pagão ou um ídolo pagão. Não é possível que um crente preste lealdade e dedique o seu tempo e atenção a ambos. São mundos diferentes. No Novo Testamento diz que ninguém pode agradar dois senhores. Ou agradamos a Deus ou a Mamon, que é o Deus da riqueza, né? Então não podemos ter dois senhores. Então não podemos nos dedicar a dois mundos diferentes. Antes, nós devemos nos dedicarmos a Cristo e ser o templo do Espírito Santo, consagrando nossa vida a Cristo e servindo a Ele fielmente. Então, novamente, voltando para o texto áureo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, habita em vós. Então, ele aqui, nesse versículo aqui que eu estou lendo, não é nem do santuário, é do 1 Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei entre eles e andarei entre eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, que está na lei, em Levítico isso. Então, habitarei entre eles. Habitarei nos dá uma ideia de uma coisa constante e de companheirismo, porque ele é meu fiel amigo, meu protetor. O Espírito Santo de Deus, ele é assim como se fosse o nosso advogado. É ele que intercede a Deus por nós. É ele que nos ajuda aqui. Então, constância e companheirismo são aqui salientados quando ele diz: habitarei entre eles, andarei entre eles. Não serei como um viajante que para no hotel e passa só uma noite, mas farei residência constante entre eles. Habitarei neles e entre eles. No terceiro tópico da nossa revistinha, diz: os que destroem o templo do Espírito Santo. É o texto. Os que destroem o templo do Espírito Santo. O nosso texto áureo é 1 Coríntios 3,16. O versículo seguinte, 1 Coríntios 3,17, diz o seguinte: se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, quer dizer, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado ou é santo. Então ninguém pode destruir. Então preste atenção. Quando a gente vê isso, quem destruiu o santuário de Deus não é só pegar, quebrar as paredes de um templo, feito nos países que eu quando lidava com missões e via. Na China, vai um trator e derruba a igreja. Em Cuba, não tem igreja, foram todas derrubadas. Eles se reúnem na casa um dos outros. Então, não é só destruir o templo físico, nem é chegar lá e matar o pastor também, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Mas esse versículo faz uma advertência para nós. Advertência a todos que se dedicam, cuidado, esses que se dedicam a afrontar e corromper e a se opor propositalmente à igreja, seja por falsas doutrinas ou mesmo por modo de vida mundana, que busca induzir os membros do corpo de Cristo ao erro. Gente, tem muita igreja surgindo aí. Muitas igrejas, inclusive de pastores que foram formados pelo Seminário Teológico Batista do Sul, que agora é uma faculdade, que ela é pelo MEC, e a ordem do MEC é entrar ali qualquer um, pode ser pai de santo, pode ser
pode ser qualquer um, é de ideologia de gênero, qualquer um. Essa gente se forma, como eu já vi no Fantástico há muitos anos, um que é discípulo de Satã, que estudou lá. Quer dizer, na época que ele estudou, ele era crente, porque antigamente só eram os crentes, tinha que ter cartinha da igreja e tudo. Agora não, agora faz um vestibular e é uma faculdade teológica batista do Rio de Janeiro, se chama FABAT. Então, essa gente forma cada igreja, cada aberração, cada atropelo na Bíblia. Então, gente, essas igrejas são falsas. Então, alguém leva falsas doutrinas ou mesmo por modo de vida mundana, coisas erradas entrando pelas igrejas. E que busca induzir os membros do corpo de Cristo ao erro. Muitos são induzidos. Aquele que se levanta contra a igreja, se levanta contra o próprio Deus, que habita nela. Então, se temos a igreja preparadinha, toda arrumadinha, o ministério preparado, entra um desses para tumultuar e pregar falsas doutrinas, ele se levanta contra o próprio Deus, porque a igreja, Deus habita nela. Habita individualmente em nós e coletivamente formando a congregação. Então, devemos ter cuidado, não é só contra o templo, não. O cristão é templo do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo dentro de nós é a base para uma mudança, tanto na lei quanto na adoração. Paulo disse que estaríamos sob a tutela da lei até a fé ser revelada. Em Gálatas 3,23, ele diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nelas estávamos ali trancados para essa fé que no futuro haveria de se revelar-se. Agora que Cristo morreu, a nossa aceitação do Espírito dentro de nós substitui o governo da lei, o governo externo da lei, aquela lei do Antigo Testamento. Mas já lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus já inspirava os profetas de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. A gente encontra tudo no Antigo Testamento. Então, olhando para ali já estava essa mudança, contando sobre a nova aliança que iria substituir a aliança de Moisés no Antigo Testamento. Então, nós vemos o profeta Jeremias, inspirado por Deus, falou dessa promessa de Deus, que no capítulo 31, no versículo 33, ele diz: porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Olha, isso em Jeremias. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, ali Deus já estava falando que nós seríamos o povo dele. Então, o caminho da justiça, que é a lei, descrevia que está agora gravado dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. O amor de Deus pela justiça cresce dentro de nós, conforme conhecemos melhor e aprendemos a seguir a orientação do Espírito Santo dentro de nós. Então, irmãos, nosso tempo já está acabando, mas eu queria concluir uma coisinha só. Vou ver se em 2 minutos eu falo. Então, olha a presença do Espírito Santo de nós, dentro de nós, em cada crente, eu vou falar assim, que constitui a base da democracia, principalmente nas igrejas batistas, de onde eu faço parte, que essa EBD é da primeira Igreja Batista do Nova Iguaçu. Então, a presença do Espírito Santo é a base da democracia das igrejas batistas. Uma igreja regenerada goza a segurança da presença interior do Espírito Santo, pois o Espírito habita em cada membro que compõe a igreja. Sem esta base, uma igreja está sujeita à tirania de qualquer ditadorzinho aí, de quem se diz mais espiritual, mais poderoso, ou portador de sonhos e visões e profecias. Para nós, os batistas, nós estamos fundamentados na compreensão da presença contínua do Espírito Santo em todos os crentes. Nós, os batistas, organizamos nossas igrejas com pura democracia. Então, irmãos, agora encerramos a nossa lição. Eu peço a Deus que abençoe vocês,
Agradeço por vocês terem participado comigo, que Deus continue me abençoando e que aquele que frequentava a IBD, que com a pandemia ficou em casa, volte para a IBD. Nós precisamos de vocês. Deus habita coletivamente entre nós. Olha, essa é a nossa revistinha do trimestre. Você que não está frequentando, não está recebendo a sua revistinha. Olha só, a doutrina do Espírito Santo. Então, volte. Lá tem várias classes, tem um professor especial esperando por você. Tá tudo organizado, muito bonitinho. Volte, que a pandemia já passou, ok? Fiquem com Deus e Deus a todos abençoe. Amém.